Não existe um manual para sobreviver ao próprio luto quando o mundo ao seu redor decide transformá-lo em espetáculo. Eu descobri isso da maneira mais cruel. O restaurante era sofisticado, com lustres de cristal suspensos como se brilhasse só para os escolhidos da noite. Toalhas rendadas, arranjos florais em tons de azul bebê e dourado, garçons em fila, champanhe fluindo como um rio interminável, tudo isso para o chá de bebê da minha irmã, Fabiana. A filha perfeita, a mulher impecável, a nova mãe radiante. Eu fui convidada por pura formalidade, como alguém que você chama só para não ouvir reclamação depois. Eu sabia disso. E mesmo assim, fui. Porque mesmo depois de tudo, parte de mim ainda tentava agradar minha mãe. Parte de mim ainda acreditava que, talvez, um gesto de empatia pudesse existir naquele ambiente sufocante. Eu estava sentada na extremidade da mesa. Um lugar isolado, sem identificação, como se eu fosse apenas uma funcionária ali, talvez alguém da limpeza que por engano vestiu roupa social. A comida demorava a chegar à minha parte da mesa, os brindes me ignoravam. Os sorrisos passavam por mim como se eu fosse vidro. Mas eu resistia. Por dentro, havia algo quebrado, sim. A dor do que eu havia perdido ainda me rasgava por dentro, uma perda que ninguém ali parecia sequer reconhecer. Até o momento em que ela pegou o microfone. Fabiana estava linda, claro. A barriga redonda realçada por um vestido branco de seda. Ela sorriu, ergueu a taça de espumante, e disse com a voz mansa que sempre usava para manipular plateias. Quero agradecer a todos por estarem aqui nesse momento tão especial. Aplausos. Risos. Minhas unhas apertadas contra o forro da cadeira. Mas também, ela continuou, dando um sorriso debochado, hoje temos outro motivo para comemorar. O salão silenciou. Alguém soltou uma risadinha tímida. Vamos comemorar o aborto da minha irmã hoje. Gritou ela, sem nenhum pudor. Um brinde à limpeza natural da nossa linhagem. Eu demorei alguns segundos para processar aquilo. A frase caiu sobre mim como uma rocha no peito. O ar se foi. O chão pareceu fugir debaixo dos meus pés. Que horror, murmurei, tentando me levantar. Minhas pernas tremiam. A dor voltou, aguda, viva. Foi então que minha mãe se levantou. Ela caminhou até mim com a pressa de um predador. Antes que eu pudesse reagir, senti os dedos dela no meu cabelo. Pare de exagerar! Gritou, puxando com força, me fazendo inclinar a cabeça para trás. Sempre a dramática. Sempre a vítima. E antes que qualquer um pudesse intervir, embora ninguém tenha tentado, ela me empurrou. Eu caí. Do segundo andar. O impacto foi seco. O som do meu corpo batendo contra o chão do salão abaixo ecoou como um trovão. Ouvi gritos. Senti cheiro de sangue. Depois, nada. Escuridão. Quando acordei, o teto branco não fazia sentido. Nem o barulho dos monitores ao lado da cama. Tentei mover a cabeça, mas uma dor lancinante tomou conta do meu pescoço. Eu não sabia onde estava. Não sabia o que tinha acontecido. Tudo parecia embaralhado, até que a imagem da sacada, o rosto da minha mãe, o microfone na mão da minha irmã, tudo voltou como um corte afiado. Tentei falar. Uma enfermeira correu para me acalmar. Está tudo bem. Você está segura agora. Segura? Minha perna direita estava engessada até a coxa. O braço esquerdo imobilizado. Havia curativos no meu rosto. Cada respiração era uma tortura. E mesmo assim, eu só conseguia pensar em uma coisa: eles fizeram isso comigo. Não foi um acidente. Não foi um tropeço. Não foi uma infeliz coincidência. Foi um ato. Premeditado ou não, foi executado com prazer. 2 dias depois, minha mãe apareceu no hospital. Entrou com a calma de quem acredita estar acima das consequências. Usava um vestido florido, óculos escuros e segurava uma bolsa cara como se fosse escudo. Não vamos transformar isso no escândalo, disse, antes mesmo de perguntar se eu estava viva. Você me empurrou. Ela bufou. Você caiu. Isso não teria acontecido se não tivesse começado o showzinho na festa da sua irmã. O show foi dela.
Ela comemorou a morte do meu filho. Minha mãe franziu os lábios. Não era um filho. Era um atraso. Eu tive vontade de gritar, mas meu corpo estava fraco demais. Tudo o que pude fazer foi deixar as lágrimas escorrerem. Ela não se comoveu. Já chamei o advogado da família. Vamos resolver isso discretamente. Se você abrir a boca, não terá mais ninguém. Ela disse isso e saiu, como se estivesse me fazendo um favor. Foi a enfermeira quem me trouxe meu celular no fim da tarde. Ele estava em modo avião, trincado, mas ainda funcionava. Havia mensagens, não de apoio, não de carinho, mas de ironia. Fabiana escreveu: Você sempre foi boa em cair, né? Até quando não tem escada. Depois minha tia. Pelo menos agora tem tempo para descansar, né, querida? Parecia tão cansada ultimamente. Aquela família estava em festa. Literalmente. Eu fechei os olhos. Lembrei do coração que ouvi parar no exame. Do som que nunca esquecerei. Do silêncio na sala quando o médico abaixou a cabeça. Lembrei do quarto vazio. Do nome que eu tinha escolhido. Do berço que eu tive que desmontar sozinha. E agora, o que restava de mim estava ali, quebrada, costurada, amordaçada pelo medo, mas acordada. E mais do que isso, acordando. Eles me empurraram da sacada, mas não contaram com o fato de que eu sobreviveria. E pior, eu lembraria de tudo. Cada gesto. Cada rosto. Cada palavra. Eles pensaram que tinham me enterrado. Mas o que eles fizeram foi me regar. E a semente que eles jogaram no chão está prestes a florescer. O hospital era frio, mesmo com o sol se espalhando pelas janelas da manhã. Eu ficava olhando os ponteiros do relógio, esperando que alguma parte de mim cedesse, que eu desmoronasse de vez, que desistisse, que fechasse os olhos e nunca mais precisasse encarar o que aconteceu. Mas isso não veio. O que veio, no entanto, foi um tipo de fúria tão silenciosa que parecia febre. Eu revivi a queda em câmera lenta durante todas aquelas madrugadas solitárias. O som do meu corpo batendo no chão, a dor que tomou tudo como um raio. E pior do que isso, as risadas abafadas que antecederam o empurrão. Eles riram. Eles acharam graça da minha dor. A assistente social do hospital entrou no terceiro dia. Precisamos conversar, disse, com uma prancheta na mão e olhos preocupados. Houve denúncia anônima sobre tentativa de homicídio. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Você se lembra do que aconteceu? Sim. Cada detalhe. Mas falar em voz alta seria mais do que apenas reviver. Seria declarar guerra. Foi um acidente, menti, olhando para as próprias mãos. Ela me observou por longos segundos. Depois assentiu, como quem já viu vítimas demais protegendo seus agressores. Entendo. Vou deixar meu cartão aqui. Quando estiver pronta para conversar, me procure. Ela deixou o cartão ao lado do copo d'água. Eu não toquei. Não naquele momento. Porque parte de mim ainda estava presa naquela maldita expectativa de que alguém da minha família fosse aparecer, não para me agredir, não para justificar, não para pressionar, mas para pedir desculpas. No sexto dia, Fabiana veio. Ela entrou com um buquê enorme de flores brancas, óculos escuros e perfume demais. Olha você! Até que enfim acordou. Disse, como se estivesse reencontrando uma velha colega de escola. Ela sentou-se na poltrona ao lado da cama, sem esperar convite. Cruzou as pernas e olhou ao redor, como se inspecionasse uma suíte de hotel. Mãe está preocupada. Disse que você andou dizendo bobagens para a enfermeira. A verdade não é bobagem, sussurrei. Ela soltou uma risada seca. Ah, minha irmã, você sempre foi dramática. Desde criança. Sempre fazia birra para chamar atenção. E agora é isso? Sério? Vai mesmo levar isso adiante? Você fez um discurso comemorando o aborto do meu filho. Ela revirou os olhos. E você acha que aquele evento era um filho? Era o quê? Um feijãozinho? Sério que ainda vai chorar por isso?
Cada palavra dela era uma facada. E ela sabia disso. Você sempre foi fraca, continuou. E agora está querendo virar mártir. Levantei o olhar. Pela primeira vez desde que acordei, encarei minha irmã com frieza. Você e a mamãe me jogaram do segundo andar. Ela se levantou devagar. Se aproximou da cama. Prove. Disse em tom baixo, com um sorriso. Você estava em choque. Desorientada. Ninguém vai acreditar em você. E saiu da mesma forma que entrou, deixando atrás de si o perfume, o veneno e a certeza da impunidade. Na madrugada seguinte, chorei. Não de tristeza. Não de dor física. Era luto. Mas não pelo filho que perdi. Não mais. Era o luto pela irmã que um dia pensei ter. Pela mãe que um dia tentei merecer. A verdade é que eu fui criada num lar onde amar vinha com humilhação. Onde carinho era moeda de troca. Onde minha dor sempre foi motivo de escárnio. Minha primeira lembrança com minha mãe é ela dizendo: você estragou minha juventude. Eu tinha 4 anos. Desde então, tudo que fiz foi tentar ser menos peso. Menos incômodo. Menos eu. Agora, pela primeira vez, eu estava imobilizada, ferida, e ninguém veio. Nenhum abraço. Nenhuma preocupação legítima. Só ameaças. Mas esse abandono foi o que me libertou. O médico disse que eu precisaria de fisioterapia intensiva. Pelo menos 3 meses até andar com firmeza novamente. Tem para onde ir? Ele perguntou. Não. Ele fez uma pausa. Depois perguntou. E tem alguém que possa te buscar? Pensei em mentir. Mas cansei. Não tenho ninguém. Ele assentiu. Entendeu mais do que as palavras disseram. Recebi alta uma semana depois. Com muletas, pontos no rosto e alma revirada. Peguei um carro por aplicativo com o pouco que me restava no cartão. Não voltei para casa. Voltei para um hotel simples, perto da fisioterapia, com diárias em promoção. Lá, sozinha, com o som do ventilador e o cheiro de alvejante do lençol barato, abri o laptop velho. A primeira coisa que fiz foi digitar: advogado criminalista tentativa de homicídio. A segunda coisa foi ligar para a assistente social. Eu quero conversar, disse. Na semana seguinte, dei meu depoimento completo. Gravei. Assinei. Firmei cada palavra com a firmeza que não sabia que tinha. Contei tudo. Do microfone à sacada. Do silêncio à queda. Ela ouviu. E quando terminou, segurou minha mão. Você vai sair dessa. Eu não quero só sair, respondi. Quero que eles paguem. Ela sorriu. Um sorriso que dizia que sim, era possível. Os dias seguintes foram de fisioterapia, tremores e um plano nascendo. Eles pensaram que tinham acabado comigo. Mas eu só estava começando. O sangue que escorreu no salão daquele restaurante não era o fim. Era o início. E enquanto Fabiana enfeitava o quartinho da filha com flores e papel de parede francês, enquanto minha mãe exibia sorrisos fingidos nas redes sociais, eu reunia provas, testemunhas, vídeos. E o que eles não sabiam era que o salão daquele restaurante tinha câmeras em todos os ângulos. O detetive particular que entrei em contato parecia frio ao telefone, mas direto, eficiente. Exatamente o que eu precisava. Seu nome era Maurício, e ele não se surpreendeu com nada do que ouviu. Não é a primeira vez que uma família se transforma em matadouro, disse, antes de eu terminar o relato. Mas posso garantir que vai ser a última vez que eles acham que vão sair impunes. Mandei o nome do restaurante, data, horário, nome dos donos, fornecedores de segurança. Ele disse que conseguiria acesso às câmeras. E conseguiu. 3 dias depois, recebi as imagens. Eu tremia ao apertar o play. A gravação estava limpa. Cores vivas. Alta definição. E lá estava eu, levantando da mesa, com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Minha mãe surge em seguida. Agarra meu cabelo. Puxa com força.
E, em seguida, o empurrão. O som ambiente não era captado, mas o vídeo era claro. Nítido. Irrefutável. A mulher que me deu à luz me lançou como lixo. E ali estava a prova. Levei o vídeo ao advogado que a assistente social havia me indicado. Um homem grisalho, de voz baixa e olhar implacável. Doutor Arnaldo. Isso é tentativa de homicídio com agravante de parentesco, premeditação e dolo, claro, disse, após ver a gravação. Ela não esperava que você sobrevivesse. Assenti em silêncio. Quer seguir por via criminal ou também civil? Perguntou. Quero ambas. Quero tudo. E a irmã? Quero que responda por omissão, incentivo, e por todas as infâmias que disse antes. Ele se inclinou na cadeira. Está pronta para ser chamada de mentirosa? De descompensada? Vão pintar você como desequilibrada. Eles já fizeram isso minha vida inteira. Agora, pelo menos, terão que provar. Enquanto as ações corriam em segredo, os movimentos públicos também começaram. Recebi mensagens da minha tia, da prima distante, de conhecidos da igreja. Todos perguntando o que tinha acontecido, porque eu estava inventando mentiras tão feias contra a própria mãe e irmã. Mensagens como: não destrua a família por uma birra. Você caiu. Por que quer arruinar a vida da sua mãe? Pense na criança que vai nascer. Vai mesmo fazer isso com a sua sobrinha antes mesmo de ela vir ao mundo? A manipulação deles era um vírus, e se espalhava rápido. Mas eu estava vacinada. Respondi a todos com um simples: vocês verão. Fabiana, por sua vez, começou a postar mensagens enigmáticas nas redes. Fotos sorrindo, segurando a barriga, acompanhadas de legendas como: há quem precise destruir para se sentir viva. Gente vazia ataca quem está cheio de amor. Minha mãe seguia o mesmo roteiro. Difícil quando o próprio sangue vira inimigo. Fazer o bem e ser punida por isso. Deus me livre da injustiça. A vontade era responder. Gritar. Expor tudo. Mas respirei fundo. Ainda não era a hora. As sessões de fisioterapia eram dolorosas. Mas eu me agarrava a cada avanço como quem reaprende a viver. Cada passo que eu dava era um lembrete: estou viva. Eles falharam. E vão pagar. Maurício, o detetive, não parou. Descobriu que Fabiana já havia se envolvido em outro episódio de agressão há anos, contra uma colega de faculdade grávida. O caso nunca foi adiante porque, segundo ele, a família abafou com dinheiro. Agora, a máscara estava prestes a cair. O advogado protocolou a denúncia no Ministério Público. A promotoria se manifestou rapidamente. Eles não esperavam que o vídeo existisse, disse Dr. Arnaldo. Isso muda tudo. A prisão preventiva da sua mãe é questão de dias. E Fabiana? Será chamada a depor. E, dependendo da gravação do discurso, poderá ser indiciada também. Incentivar um crime é crime. Na noite em que recebi a notícia de que o juiz havia deferido a denúncia e solicitado as imagens diretamente ao restaurante, dormi pela primeira vez com um sorriso nos lábios. Mas foi um sorriso frio. Não havia alegria ali. Havia justiça nascendo devagar, como chama que não pode ser apagada. Na manhã seguinte, acordei com mensagens frenéticas no celular. Uma delas, de um número desconhecido, dizia: você conseguiu o que queria, sua ingrata. Era da minha mãe. Depois, outra. Eu fui intimada, sua desgraçada. Você vai se arrepender de ter nascido. Fabiana. Segurei o celular com as mãos firmes. Pela primeira vez, não tremi. Eles estavam com medo. Finalmente. No fim da semana, Maurício me mandou algo que me fez rir. De verdade. Um áudio de Fabiana, vazado de um grupo de WhatsApp da família. Ela dizia: essa doida tá achando que vai conseguir alguma coisa. Só porque sobreviveu agora quer ser mártir. Ridícula. E, logo depois, minha mãe. Ela só quer dinheiro. Sempre foi uma invejosa. A filha podre da casa. Eu guardei todos os áudios.
Eles seriam úteis. Passei os dias seguintes organizando tudo: documentos, prints, exames médicos, laudos da fisioterapia, cartas da assistente social, e claro, o vídeo. Preparei também uma carta, à mão, para entregar diretamente ao juiz. Nela, contei tudo. Desde a infância. Os anos de humilhação. Os empurrões invisíveis que precederam o literal. A dor da perda. A dor da queda. A dor do abandono. E encerrei com uma frase. Eles pensaram que eu era fraca porque me calei a vida inteira. Mas agora, cada silêncio virou prova. E a justiça tem olhos, mesmo quando a família fecha os seus. 2 dias depois, minha mãe foi presa. A notícia apareceu em sites locais, sem muitos detalhes. Mas o suficiente para que as pessoas soubessem que alguma coisa estava muito errada naquela casa aparentemente perfeita. Fabiana desapareceu das redes. As máscaras começaram a cair. E eu? Eu continuei sorrindo. Porque o que eles jogaram da sacada, acreditando ser lixo, era exatamente o que iria destruí-los. Minha mãe foi levada pela manhã. Não houve escândalo, não houve tumulto. Apenas a vi, nas imagens do noticiário local, sendo conduzida algemada por 2 oficiais. Cabelo preso, rosto abatido, vestindo um casaco de linho que tentava, sem sucesso, sustentar a aparência de dignidade. Ela não olhou para os lados. Mas eu sabia. Ela sentia. O mundo estava vendo. A mulher que sempre fez de tudo para parecer santa, perfeita, benevolente, agora era manchete. Acusada de tentativa de homicídio contra a própria filha em evento familiar. A vizinhança murmurava. Os convites sociais pararam. Os olhares, antes de admiração, viraram desprezo disfarçado. E foi só o começo. Fabiana entrou em pânico. Eu sou uma grávida de risco. Gritou, durante a intimação, segundo me contou Maurício. Como é que querem me submeter a esse tipo de estresse? O juiz não se comoveu. Nem o promotor. Porque, apesar da barriga, Fabiana era um risco. Um risco consciente, cruel, ativo. Ela foi chamada a depor. E quando entrou na sala, não sabia que eu estaria sentada do outro lado, observando. Usava um vestido bege, sem maquiagem, tentando parecer mais frágil do que realmente era. Fingindo ser vítima do próprio escândalo. Mas ao me ver, o teatro escorregou por um segundo. Você vai destruir essa família inteira? Sussurrou ao passar por mim. Vocês já fizeram isso. Eu só estou recolhendo os pedaços. O depoimento dela foi uma obra-prima de mentiras. Sempre fomos uma família unida. Disse. Minha irmã, ela sofre de instabilidade emocional desde adolescente. Já tentou se cortar várias vezes. Já se jogou da escada uma vez no Natal de 2017. Mentiras. Todas documentadas como inexistentes. Dr. Arnaldo pediu a palavra. Meritíssimo, temos o histórico médico da vítima, sem qualquer indício de instabilidade psicológica. Ao contrário, ela é a única que apresenta quadro emocional equilibrado neste processo. Fabiana não esperava por isso. Ela começou a tremer. Tentou chorar. Mas não havia lágrimas. O promotor, então, exibiu o vídeo. O microfone. O riso. A queda. O salão da audiência ficou em silêncio. Só se ouvia o som do impacto do meu corpo no chão. Fabiana baixou a cabeça. Pela primeira vez, sem saber como rebater. A gravação foi exibida em todas as mídias que cobriam o caso. E agora, o mundo também sabia. As mensagens mudaram de tom. Eu vi o vídeo. Estou enojada. Nunca imaginei isso da sua mãe. E da Fabiana, que nojo. Perdão por não ter acreditado antes. Você foi forte demais. Eu não respondia. Apenas lia. E por mais que algumas fossem sinceras, outras só diziam respeito à conveniência social de se distanciar dos condenados. A prisão preventiva da minha mãe foi convertida para domiciliar após 7 dias. Mas o dano já estava feito. A imagem dela estava arruinada. Ela não era mais uma mulher admirada.
Era a mãe que empurrou a filha grávida de uma sacada. E o nome dela carregaria isso até o fim. No dia em que voltei a andar sem apoio, fui até o endereço onde morei por 25 anos. Não bati na porta. Apenas fiquei observando o portão. O jardim que eu mesma cuidava estava seco. As flores haviam morrido. O vidro da janela da cozinha, trincado. Era como se aquela casa carregasse agora a alma de quem a habitava. Vazia. Oca. Apodrecida por dentro. Sorri. E fui embora. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era meu pai. Ele havia se afastado de nós há anos, após o divórcio. Tinha seguido a vida, recomeçado, construído outra família. Mas agora, ele me ligava. Pela primeira vez em muitos anos. Eu vi tudo. Disse. E, me envergonho de ter te deixado naquele ambiente. Eu não sabia o que dizer. Apenas ouvi. Se precisar de mim, estou aqui. Sei que não apaga o passado, mas estou aqui agora. Talvez fosse tarde demais. Talvez não. Mas naquele momento, eu entendi, eu não estava mais sozinha. Fabiana tentou de tudo. Contratou um novo advogado. Fez laudos psiquiátricos alegando estresse gestacional. Mas o juiz não recuou. A senhora não está sendo julgada por estar grávida, e sim por ser cruel, perversa e inconsequente. Disse ele. No 8º mês de gestação, ela sofreu um aborto espontâneo. Houve quem dissesse que foi castigo. Outros culparam o estresse. Eu me mantive em silêncio. A dor não se paga com mais dor. Mas o ciclo da verdade, esse, nunca falha. No hospital onde ela foi internada, recusou-se a olhar para mim quando entrei para visitá-la, por mera formalidade jurídica. Você conseguiu. Acabou com tudo. Murmurou. Não fui eu quem começou. Mas fui eu quem terminou. Minha mãe, agora em prisão domiciliar, vivia reclusa. Os amigos sumiram. As portas se fecharam. Ela me mandou uma carta escrita à mão. Esperava a redenção. Se você ainda tem um coração, me perdoa. Li. Rasguei. Queimei. Não por vingança. Mas por respeito a mim mesma. Porque eu não sou mais a menina que rastejava por migalhas de amor. Agora, eu me reergui. E eles aprenderam da forma mais amarga que quem nasce para humilhar nunca imagina quem será a última a se levantar. Quando o oficial de justiça entregou a sentença, não houve comemoração. Não houve brinde. Houve silêncio. Minha mãe foi condenada por tentativa de homicídio, com pena substituída por reclusão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica durante 5 anos. Os juízes alegaram idade avançada e riscos à saúde, mas eu não precisei que ela apodrecesse atrás das grades. A prisão dela foi moral. Social. Eterna. Fabiana não enfrentou pena criminal, mas perdeu a guarda da filha que deu à luz no hospital, semanas após o aborto espontâneo que sofreu antes. A verdade é que ela não queria a criança, queria o título, o espetáculo, a superioridade. A guarda foi dada ao pai biológico, com quem ela mal mantinha contato. Ela implorou ao juiz por uma chance, alegando que podia mudar. Mas ninguém acreditou. A sentença dizia: a ausência de remorso, aliada ao histórico de comportamento violento e narcisista, a torna inapta para exercer qualquer função materna. No dia em que recebi a cópia oficial da sentença, olhei para o espelho e não reconheci o que via. Não era mais a filha rejeitada. Nem a irmã humilhada. Muito menos a mulher empurrada de uma sacada por aquelas que deveriam amá-la. Eu era outra coisa agora. Um nome limpo, reconstruído sobre os escombros de tudo que destruíram em mim. Eu era, pela primeira vez, livre. Com parte da indenização que recebi no processo civil, aluguei um sobrado em um bairro distante de tudo que me lembrava daquela vida. Pintei as paredes de branco, comprei móveis simples, adotei um gato velho que ninguém queria. Dei a ele o nome de Otávio. Otávio era manco de uma pata. E ninguém além de mim teria parado para ver sua doçura. Como eu. As redes sociais de Fabiana e da minha mãe foram desativadas.
Mas, às vezes, alguém me mandava prints. Tentativas patéticas de reaparecer. Textos vagos sobre superação. Citações bíblicas desconexas. Mas todos os comentários eram os mesmos. Vocês deviam ter pedido perdão ajoelhadas. Até o diabo teria vergonha. Ninguém esquece o vídeo. E não, eles não esqueceram. Porque aquela queda, aquela cena, aquele som seco do meu corpo no chão, virou símbolo de dor, de resistência, de que o sangue não protege os monstros. Eu segui a vida. Terminei meu curso. Voltei a trabalhar em uma editora pequena, onde ninguém me conhecia, onde eu era apenas a moça da escrita boa, que fala pouco e sorri estranho. Era tudo o que eu precisava. Certa tarde, recebi uma ligação. Boa tarde. É da residência da senhora Fabiana? Não. Estranho, este número está cadastrado como contato de emergência. Sorri. Ela não tem emergência que me diz respeito. Desliguei. No aniversário de 2 anos do processo, recebi uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto minha, aos 6 anos, ao lado de Fabiana. Estávamos na varanda da antiga casa. Atrás, escrito em caneta vermelha. Você ainda lembra quem era? Não respondi. Aquela criança da foto foi enterrada junto com o bebê que perdi. No lugar, nasceu algo diferente. Não uma mulher amarga. Mas uma mulher que sabe exatamente quem é. Na véspera do julgamento final da ação civil, fui chamada a depor uma última vez. A juíza me olhou com firmeza. Deseja fazer algum pronunciamento? Assenti. Levantei, caminhei até o púlpito, e por fim, falei. Eu não quero desculpas. Não quero lágrimas. Não quero a pena de ninguém. Eu quero apenas que todos aqui saibam que eu sobrevivi. Que fui empurrada do alto por aquelas que deviam me proteger, mas não caí. Eu renasci. E ao contrário delas, eu posso dormir à noite com a consciência limpa. A juíza baixou a cabeça. O silêncio foi absoluto. Voltei para casa naquela noite com os ombros leves. Deitei no sofá, acariciei a cabeça de Otávio, e fechei os olhos. Dormi por 12 horas seguidas. Hoje, escrevo estas linhas não para que me amem, ou me compreendam. Mas para deixar claro. Eu não me vinguei. Eu só devolvi o que me foi tirado. E, por fim, deixei que o mundo visse quem eles realmente são. Porque a pior punição não é a prisão. É a exposição. É a solidão. É a verdade nua, crua, filmada, registrada e eterna. Que eles vivam cada segundo lembrando. Que tentaram me apagar. E me tornaram inesquecível. Fim.